Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu Itun HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, nessa manhã tarde de Shabbat, nós vamos examinar o dentro da porção dos escritos nazarenos e no contexto da Parashá Shilar Lehá, que quer dizer envia, nós vamos examinar Lucas capítulo 17, versículo 26, que diz assim a palavra do Eterno. E Yeshua falando, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Amém? Então, queridos, nós aqui examinamos o texto dentro dessa porção dos escritos nazarenos de Lucas 17, em que Yeshua nos diz que como foi nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. Naquela época, meus irmãos, nos dias de Ló, nos dias de Noé, primeiramente foi nos dias de Noé. Naquela época, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 7, meus irmãos, aleluia, nós vamos ver no versículo 7, né, aleluia, no versículo 13, e no mesmo dia, né, antes de começar o dilúvio, que nós vemos aqui no capítulo 7, verso 7, né, Noé entrou na arca, e com ele, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Amém? E acontece, no verso 10, aí depois diz, e aconteceu que passados 7 dias que Noé entrou na arca, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aqui, meus irmãos, você vê que primeiramente Noé entrou na arca. E era uma época que Yeshua diz que compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. Noé entrou na arca e foi protegido do dilúvio. E nós vemos, irmãos, aleluia, que as águas do dilúvio prevaleceram, né? E no verso 21 diz assim, depois veio o dilúvio, e aqui no verso 21 diz, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Só sobrou quem estava na arca. Aleluia. Então ali, meus irmãos, nós podemos observar que assim será nos dias do Filho do Homem. Primeiro, ele guarda os seus. Depois, ele manda o juízo. Ali é bem claro. E Yeshua dizendo, naquela época, né, aqui vamos lá em Lucas 17, no versículo 27, Yeshua diz assim, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, o que aconteceu depois? Ele diz aqui, e veio o dilúvio e os consumiu a todos.
Então, primeiro Noé entrou na arca, para que o dilúvio não pegasse Noé, para que ele não perecesse. E aí veio o dilúvio e consumiu a todos. Da mesma forma, meus irmãos, a igreja vai ter que ser arrebatada para estar livre da grande tribulação. É isso que Yeshua está dizendo aqui, porque como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, quando ele se manifestar. Ele vai se manifestar nas nuvens e arrebatar a sua igreja, a encontrá-lo nos ares, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E aqui nós vimos também Yeshua dizendo que da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sodoma e Gomorra eram cidades muito prósperas. Mas no verso 29, Yeshua diz assim, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, então Ló teve que sair de Sodoma, ou seja, saiu o povo de Deus, aí choveu do céu fogo e enxofre, como dizia Yeshua no verso 29, e os consumiu a todos. Então, primeiramente, Ló saiu, depois choveu fogo do céu e consumiu, matou todo aquele povo. E no verso 30, Yeshua fala de novo, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, meu amado, a regra é clara. Primeiro Ló sai de Sodoma, depois cai o juízo sobre a terra de Sodoma. Primeiro a igreja tem que sair da terra, para depois os juízos da grande tribulação. É isso que Yeshua está falando aqui com toda clareza, meus irmãos. Não tem outra interpretação para isso. Não tem como criar outro entendimento. E Yeshua diz, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. E até que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo do céu e consumiu a todos. Então, primeiramente, o povo de Deus vai ser protegido, guardado, por meio do arrebatamento. Depois, aí vai vir a grande tribulação e vai consumir grande parte da humanidade. Amém? Mas primeiro a igreja vai ser arrebatada. E nós vemos aqui em Gênesis 19 que foi isso que aconteceu, porque os anjos do Eterno, Gênesis 19, 22, disseram para Ló, apressa-te, escapa-te para ali, para Zoar, que era uma cidade que ele iria, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres chegado ali. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Eterno fez chover enxofre e fogo do Eterno desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E no verso 25 diz assim, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. Isso está em Gênesis 19, 25. Então primeiro Ló saiu, depois o Eterno destruiu Sodoma e Gomorra, mandou o juízo. E Yeshua diz, entendeu o que aconteceu com Noé? Entendeu o que aconteceu com Ló? Assim será nos dias do Filho do Homem. Porque a igreja será arrebatada e depois virá a grande tribulação. A igreja é fundamental que se prepare para o arrebatamento. Amém? Perder o arrebatamento é perder todos esses avisos que Yeshua HaMashiach nos dá, meus irmãos. Perder o arrebatamento é perder toda essa oportunidade. Yeshua diz claramente aqui, meus irmãos, que assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E depois ele fala do arrebatamento aqui no verso 34, 35 e 36, quando ele diz assim, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Porque em alguns países do mundo será noite. Né? É o mesmo momento em todo o mundo. No verso 35, Yeshua diz assim, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Quer dizer, duas varoas trabalhando no moinho, amém? E ali a serva do Eterno, fiel, cumpridora da palavra, será tomada e a outra será deixada. No verso 36, diz aqui, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então, Yeshua diz, irmãos,
que inclusive quando ele fala assim, duas estarão juntas moendo e uma será tomada, ele está dizendo, varoas subirão, e depois no verso 36 ele diz, dois estarão no campo, varões também subirão. Quer dizer, não existe acepção de varão, varoa. O que for fiel vai subir e o que não for fiel vai ficar. Amém? Então Yeshua, ele está falando aqui, irmãos, tudo isso no capítulo 17 de Lucas, que nós lemos, capítulo 17, dos versos 26 a 36, e fala exatamente isso. Queridos amados, nós temos que nos preparar, temos que estar preparados, temos que já estar preparados para o arrebatamento, santificando a nossa vida em oração, fazendo o techuvá, fazendo o amor ao próximo, que é o tzedaká. Você tem que fazer esse conjunto de 3 T's, que é tefilá, oração, techuvá, que é santificação, e o tzedaká, que é o amor ao próximo. E você tem que estar preparado, meu amado. Eu também, todos nós, porque sabemos que a grande tribulação será desencadeada nessa terra. Primeiramente a igreja subirá e depois é que a grande tribulação será desencadeada sobre a terra. Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.